se a gente se propõe a entender, a compreender a fundo o que nós fazemos no mundo, né? O fato da gente se comportar de determinada forma, para a gente compreender, não é? Para a gente ter uma compreensão cuidadosa a respeito do que nós fazemos, do que nossos pares fazem, a gente precisa considerar, sobretudo, em toda e qualquer análise, uma variável que está relacionada à filogênese. Certo? A filogênese está relacionada, pessoal, por definição, à história evolutiva de uma dada espécie animal. Então, enquanto espécie animal humana, nós temos um apanhado de características evolutivas que compõem a nossa base biológica. Certo? Por isso que a gente se assemelha e por isso que a gente se entende como sujeitos humanos. Porque, de fato, nós temos características filogenéticas. Entende? Nós temos características que são próprias da espécie humana, que se diferem de outras espécies animais. Tá certo? A gente pode até ter filamentos parecidos, a gente pode até ter dimensões, né, de características parecidas, sobretudo em relação aos primatas. Mas, enquanto espécie animal humana, a gente, de fato, tem características específicas. E para se a gente se propõe a compreender o que nós somos na realidade, é evidente que a gente precisa, então, se aproximar dessa leitura evolutiva do sujeito. Isso a gente não pode perder de vista, tá? A outra dimensão que compõe também, que se relaciona a essa raiz, a esse entendimento de raiz, pessoal, é a leitura ontogenética, certo? Ou seja, se eu me proponho a estudar, a compreender o comportamento humano, além da estrutura filogenética, eu preciso me aproximar da história de vida individual do sujeito, certo? Eu preciso me aproximar do histórico particular do sujeito, entende? Isso é ontogenia, é a gente entender quais foram as experiências, qual foi o histórico, qual foi a caminhada do sujeito, certo? Isso diz muito sobre o que nós somos, então a gente não pode perder de vista. Por quê? A gente não pode partir de uma leitura mais generalista, por exemplo, só se baseando na questão evolutiva. Se a gente se aproxima só da discussão evolutiva, a gente se aproxima de uma discussão generalista e coletiva. Mas a gente precisa individualizar essa leitura, a gente precisa particularizar essa leitura. A gente tem que entender o sujeito como, de fato, indivíduo, porque nós somos indivíduos. Então não dá para a gente fazer uma leitura distante disso, tá certo? Então, essa leitura ontogenética traz a noção, né, traz a importância para que a gente possa sempre, não é, caminhar buscando respostas sobre o comportamento humano a partir de uma leitura individualizada. É por isso que até a nossa intervenção ela é personalizada. Isso respeita muito, né, uma construção das práticas baseadas em evidências. Tá certo? Por isso que nós somos incluídos nesse contexto aí, porque até o que a gente exerce na linha de frente de atuação é exercido a partir de uma leitura individualizada e a partir de uma intervenção personalizada, tá? Porque cada sujeito de fato é único e a gente não pode perder isso de vista. Um outro conceito que indica aí o interesse, né, a importância da gente buscar as respostas na raiz do problema é o conceito de sociogênese ou cultura. Por quê? Porque em toda e qualquer análise, pessoal, a gente precisa considerar a configuração sociocultural que as pessoas estão inseridas. Em que grupos as pessoas estão inseridas? Que grupos as pessoas pertencem? Entende? Então isso diz muito sobre o que nós somos. E a gente não pode perder isso de vista. Os nossos comportamentos, a gente sempre coloca, né, que os nossos comportamentos eles são selecionados a partir desses 3 níveis de seleção. A filo, a onto e a sócio. Então, essas 3 dimensões, elas selecionam os nossos comportamentos ao longo da nossa existência. Então, por isso que a gente, de fato, não pode perder essa leitura e essa sensibilidade de vista.